Então, gente, vamos lá. Voltando. Mais uma questão. Essa questão fala: a participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro por região nas edições da OBMEP de 2005 a 2009. Em relação às edições de 2005 a 2009 da OBMEP, qual é o percentual médio? Então, aqui ele está pedindo para a gente calcular a média dos medalhistas de ouro na região Nordeste. Então, esse quadro, essa tabela, fala para a gente o percentual, a porcentagem de medalhistas de ouros de cada região a cada ano. Ele quer que a gente calcule a média da região Nordeste. Então, o que eu vou fazer? Nordeste está aqui, ó. Eu vou somar esses valores da região Nordeste e vou dividir pela quantidade de valores. 18 mais 19 mais 21 mais 15 mais 19 são 5 valores, então eu vou dividir isso daqui por 5. Então, fazendo essa conta, 19 mais 18 mais 21 mais 15 mais 19 de novo, isso dá 92. E 92 dividido por 5, a média seria 18,4. Então, a gente tem aí nossa resposta. Simples assim. Como eu falei para vocês, estatística é um assunto que não tem contas absurdas. É só entender direitinho o conceito de cada medida, média, moda, mediana, e entender direitinho como fazer cada uma. Então não tem nada muito assim assustador, pelo menos nesse conteúdo. Depois, o que ele fala? É uma questão que não é do Enem, é a única questão entre todas essas que não é do Enem. Ele fala: em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação, calculando a nota bimestral pela média ponderada. Então aqui apareceu uma média nova pra gente, né? A gente estava fazendo a média aritmética simples, agora vai aparecer pra gente a média aritmética ponderada. Qual é a diferença entre essas duas médias? A média aritmética simples é aquela que a gente soma e divide pela quantidade de valores. Ok. A média aritmética ponderada vai aparecer pra gente a ideia de peso. Todo mundo já deve ter feito, enfim, uma prova na escola. O próprio Enem, quando você faz Enem para algumas universidades, você se inscreve, por exemplo, para a UFRJ, as provas têm pesos diferentes dependendo da área do curso que você está escolhendo. Então, por exemplo, se você for fazer medicina, a parte de biologia, não, ciências da natureza, com certeza tem um peso maior no processo de seleção da UFRJ. Então, o que isso significa? Como que a gente trabalha com pesos na hora de fazer a média? É o seguinte, aqui a gente tem uma tabelinha, onde a gente tem várias provas, vários trabalhos, a gente tem a nota de cada um deles e a gente tem o peso de cada um deles. Então, a gente pode ver que os pesos são diferentes. O que esses pesos representam? A prova escrita e a avaliação continuada são as avaliações que têm o maior peso. Então, são as avaliações que vão ser mais importantes na hora do cálculo da sua nota. Elas vão ter um peso maior, né? Tipo, a própria expressão já explica o que é um peso. Quando você for fazer a média, e você for fazer a média ponderada, o que significa que é fazer a média considerando pesos, essas duas notas, 6 e 7, elas vão puxar mais a sua nota, a sua média final, porque elas têm um maior peso. E aí, como é que a gente faz a média ponderada? Como é que é o processo de cálculo? A gente vai pegar cada nota e a gente vai multiplicar ela pelo seu peso. Então, 6 vezes 4, 7 vezes 4, 8 vezes 2 e 9 vezes 2. Então, aqui em cima fica a soma de cada nota multiplicada pelo peso. Aqui a gente está trabalhando com nota, né? Mas poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser qualquer outra medida. Mas essa questão de peso ela é muito comum de aparecer quando a gente está falando de nota. Na média aritmética simples, a gente dividia pela quantidade de valores que aparecia. Então, se fosse uma média aritmética simples, a gente dividiria isso daqui por 4, porque a gente tem 4 notas. Só que na média aritmética ponderada, a gente não divide pela quantidade de valores, a gente não vai dividir por 4. Na média aritmética ponderada, a gente sempre divide pela soma dos pesos. Então, eu vou pegar aqui os pesos e eu vou somar para fazer essa conta. Então, aqui em cima, produto da nota pelo peso. E embaixo, a soma
dos pesos. Então, tem que tomar cuidado para não confundir as duas médias, a aritmética simples com a aritmética ponderada. E aí, fazendo essa conta, 6 vezes 4, 24, 7 vezes 4, 28, 8 vezes 2, 16, 9 vezes 2, 18. Essa soma aqui dos pesos vai dar 4 mais 4, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Então, fazendo essa conta aqui, 24 mais 28, mais 16, mais 18, isso dá 86. 86 dividido por 12, nossa, meu 6 ficou horroroso. 86 dividido por 12, isso dá 7, dá uma dízima, 7,16666, que é aproximadamente 7,2. Então, a resposta aqui seria letra D. Então, média, só tem que tomar cuidado para sempre identificar direitinho se a questão está falando de uma média aritmética simples ou se a questão está falando de uma média aritmética ponderada. Os processos de cálculo são um pouquinho diferentes. Sempre que for média ponderada, tem pesos. E aí a gente precisa fazer produto da nota pelo peso e dividir pela soma dos pesos. Então, gente, para finalizar essa nossa passada por estatística, tem uma questão aqui, que é uma questão do Enem, que é uma questão muito típica, que ele dá uma tabela. Então, ele conta uma história. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, etc. Enfim, não vou ler a história toda. Ele tem uma tabela aqui com as medições de temperaturas em um determinado mês. A gente percebendo que ele está sempre medindo aqui, ó, de 2 em 2 dias. Em relação à temperatura, isso é importante, a gente vai trabalhar com os dados da segunda coluna, porque ele está pedindo em relação à temperatura. Ele quer os valores da média, da mediana e da moda, respectivamente. Vamos começar pela moda. A moda eu acho que é o mais fácil. Dando uma passada assim de olho, qual é o valor que aparece mais vezes? Parece ser 13,5, porque olha só, deixa eu tentar marcar de um outro jeito para a gente não se perder. 2, 3, 4 vezes. Será que tem algum outro valor que aparece mais do que 13,5? Olha, gente, eu posso até fazer errado, porque às vezes a gente passa sem perceber, mas olha só, vamos ver aqui. 18. 18 só aparece 2 vezes, parece. 15,5. 15,5 aparece aqui, depois também não aparece mais, só aparece uma vez. 14. 14 aparece aqui, depois também não aparece mais. 19,5 aparece uma vez aqui, também depois não aparece mais. 20. 20 aparece uma, duas, 3 vezes. Então, também não. 18,5 aparece aqui uma vez só, aparentemente. O 16 aparece, já usei todas as cores que tem aqui. O 16 aparece uma vez também. E o 21,5 aparece uma vez também. Então, de fato, o valor que mais aparece nessa tabela é 13,5. Então, a moda, a gente já sabe aqui, já pode até anotar. Moda é 13,5. A média, fazer a média disso vai ser meio chato. A gente vai ter que somar isso tudo e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai ter que somar todas essas temperaturas aqui e dividir por 15. Porque a gente tem 15 temperaturas listadas. Então vamos deixar a média por último. A gente só vai fazer a média se a gente precisar, porque vai ser uma conta chata. Então agora vamos fazer a mediana. O que a gente tem que fazer para escrever a mediana? Primeiro, ordenar, botar em ordem crescente. Então, pegando aqui do menor valor, o menor valor é 13,5. Não sei porque eu botei 0,4. Então, 13,5 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. 1, 2, 3. Depois vem o 14, que aparece aqui uma vezinha. Depois vem 15,5, que aparece também uma vezinha. Depois do 15,5 vem o 16, que aparece aqui. Depois do 16, eu acho que é 2 vezes 18. 18, 18. Um 18 aqui, um 18 aqui. Depois
18,5. Depois do 18,5, 19,5, parece. 19,5. Depois do 19,5, 20. Aparece 2 vezes. Não, mentira, aparece 3 vezes. Então, 1, 2, 3. E, por último, 21,5. Aparentemente, a gente pegou todos os números. Como é que a gente verifica? Eu contei aqui que tinham 15 linhas, então aqui tem que ter 15 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aparentemente está tudo certo. Mediana, quem é a mediana? É o valor central. Quem vai ser o valor central? Vai ser, aí a gente tem que dar uma olhadinha aqui, ó. 15 vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do lado direito. Então, o nosso valor central é esse 18 aqui. Ficam 7 valores antes dele. Marquei errado, muito bom. 7 valores antes dele e 7 valores depois dele. Então, mediana é 18. E aí, olha só, bisuzinho de Enem. Bisuzinho de questão de prova que a gente tem que fazer questão rápido. Ele pediu pra gente dar média, mediana e moda, nessa ordem. Então, o primeiro valor que tá... Ih, meu Deus. Peraí. Minha mesa travou. Deixa eu tirar aqui e botar de novo. Acho que voltou. O primeiro valor que está aparecendo aqui nessa lista das nossas opções é a média. O segundo é a mediana. O terceiro é a moda. A gente precisa calcular a média? A gente precisa se dar o trabalho infernal de somar isso tudo aqui e dividir por 15? Não, porque todas as opções, a média está 17. Então a média é 17. Se a questão não está errada, a média tem que ser 17. Todas as nossas opções, o primeiro valor é 17. Então não faz a menor diferença calcular a média ou não. A mediana a gente achou 18. Então a gente já sabe que não é a letra C, não é a letra A e não é a letra E. A mediana aqui no meio precisa ser 18. A moda, 13,5. Então, a resposta aqui, letra B. Então, a gente nem precisou fazer a média. Prestem atenção nas opções. Principalmente questão assim, tem que calcular 3 coisas. Média, moda, mediana. Qual que dá mais trabalho? Média. Deixa a média para o final. Vê se vocês conseguem resolver a questão só com a moda e a mediana. Esse foi um caso. A gente não precisava calcular a média, porque não estava fazendo diferença. Só com a moda e com a mediana, já dava para a gente ver aqui que a resposta tinha que ser letra B. Então, atentos. Façam a prova de forma inteligente. Se dá para fazer a questão sem fazer um dos cálculos que ela está te pedindo, preste atenção. Aqui foi o que aconteceu. Todas as médias estavam iguais, então para que eu vou me dar o trabalho de calcular essa média se em todas as opções a média está 17? Para nada. Para fazer vocês perderem tempo. Então prestem atenção nas questões do Enem, se dá para fazer, às vezes pegando alguns atalhos e deixando de fazer algumas contas. Muitas vezes isso acontece. Então, gente, essa foi a última questão que eu tinha separado para vocês. Façam a lista de exercício, que vai estar disponível para vocês lá na pastinha do Drive. É um assunto importante, é um assunto que cai muito no Enem, e é um assunto tranquilo. Vocês viram que a gente não fez nenhuma conta muito difícil, nenhuma conta muito absurda. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula dessa semana, e a gente se vê de novo daqui a 2 semanas.